Olá, seja bem-vindo a mais um pequeno podcast. Antes de tudo, já curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos. Roda a vinheta. Olá, sou a Eva e hoje nós iremos receber o convidado Dr. Jorcinei Dourado do Nascimento. Ele que é procurador regional do trabalho, faz parte do órgão MPT, Ministério Público do Trabalho, formou-se na Universidade Federal do Amazonas, é pós-graduado em Direito Tributário pela UFAM e Direito do Trabalho e Direitos Humanos pela ESMPU e também coordenador do Direito da Criança e do Adolescente da Corte Infância. E já seja bem-vindo ao pequeno podcast. Muito obrigado, Roberta, muito obrigado, Evelyn. Um prazer todo meu estar aqui, é uma honra fazer parte desse projeto, né, do pequeno podcast. Bom, já para começar a nossa conversa, né, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, como que o senhor conseguiu alcançar os seus objetivos, quem o inspirava na infância, como que foi, assim, até esse sonho, né, como que iniciou até o senhor se tornar aonde hoje o senhor está? Bem, eu sou filho do meu pai José Jorge, né, do Nascimento, a minha mãe é Rosinete. Eles tiveram 3 filhos, eu sou o filho mais novo, né, dos 3. Meu pai nasceu numa família muito simples, lá do bairro de São Raimundo, né, aqui no bairro de São Raimundo, na cidade de Manaus. Minha mãe também é do bairro de São Raimundo, sou neto de catraeiro, que acho que vocês não devem saber, né, que vocês são muito jovens. Catraeira, porque aqui é o seguinte, antigamente não existia a ponte que ligava o São Raimundo a Aparecida, ao bairro de Aparecida. Né? Aquela travessia era feita por meio de pessoas que faziam remo, né? Você ficava numa canoa e tinha uma pessoa que remava, levando os passageiros de um lado ao outro da margem. E o meu avô era dono de uma catraia daquela, então ele remava e o meu pai vendia o que a gente chama de garapa, que é o caldo de cana na canoa do meu avô. E o meu pai, desde pequeno, infelizmente, uma realidade, né, estava inserido naquele contexto, mas ele acabou estudando, né, e conseguiu, né, passar um concurso no final do seu último emprego, né, um concurso da Petrobras. Isso fez com que a coisa mudasse a vida dele, mudasse a nossa vida, porque com esse concurso, com o salário que ele ganhava, apesar de trabalhar muito, meu pai acordava, eu me lembro muito bem que meu pai acordava 5 horas da manhã, que é o horário que ele saía de casa, e eu só via meu pai, eu às vezes nem via meu pai, porque ele chegava às 10 horas da noite, porque ele tinha que fazer muita hora extra, infelizmente, para poder realmente ter um salário que pudesse dar a educação que ele queria, achava que era a forma correta dele cuidar dos filhos dele. Então ele gastava todo o dinheiro, tudo aquilo que ele praticamente ganhava, proporcionando uma escola de qualidade para os filhos dele. Eu acho que foi aí que fez com que a gente mudasse, né, de vida, eu e meus irmãos. Meu pai não é formado. O meu irmão mais velho, José Jorge Júnior, é a primeira pessoa da minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, a ter um curso superior. O segundo a ter um curso superior da parte do meu pai e da minha mãe foi o meu irmão do meio, Jorcenildo, que é juiz de direito. O Jorge, ele é presidente da Eletros, o Jorcenildo é juiz de direito, e eu sou o mais novo, sou o terceiro da família a ser formado em curso superior. Estou como procurador do trabalho, mas também fui juiz durante 2 anos antes de ser procurador. E assim, foi uma infância em que meus pais me proporcionaram oportunidades de lazer, de brincadeira, porque a minha mãe também foi um papel fundamental, né? Ela que meu pai era a pessoa que trabalhava e colocava o dinheiro, e a minha mãe era aquela pessoa que ficava cuidando da gente, que fazia com que a gente continuasse estudando, que cobrava as tarefas, que ajudava, que realmente a gente ficasse ali e não permitia que a gente enveredasse por algum caminho. Então minha mãe estava sempre ali monitorando, mesmo brincando na rua, ela sempre monitorava com quem que a gente estava se relacionando, para onde que a gente ia, e isso foi até a minha adolescência. E eu acho que isso fez com que a gente tivesse também uma formação psicológica, uma visão de mundo, de seguir o caminho correto. Então eu acho que o que fez com que eu chegasse aqui foi uma educação familiar de responsabilidade, né, com muita responsabilidade, com muito amor, com muito carinho, com muita preocupação e cuidado por parte dos meus pais. E o meu pai, né, sendo aquele provedor, aquele que colocava o dinheiro para dar uma educação de qualidade, e a minha mãe é aquela que fazia o trabalho realmente mais doméstico, que cuidava, que dava o banho, que verificava se a tarefa foi boa. Então acho que esse conjunto
permitiu que a gente pudesse chegar aonde a gente chegou. E eu digo que o meu maior desafio depois que eu tive, né, toda essa educação, foi o vestibular. Porque o vestibular foi o primeiro desafio em que eu tive que buscar uma oportunidade por conta própria. Até então, quem garantia toda a minha educação era o meu pai. E quando eu me vi no vestibular, e o meu pai dizia o seguinte: eu não vou pagar porque eu não tenho condições de pagar uma escola particular. E eu como filho mais novo, foi engraçado porque assim, eu me senti ainda mais cobrado. Porque os meus outros 2 irmãos já tinham passado numa universidade pública e eu era o mais novo, então, e assim, dos 3, né, espero que eles não ouçam isso, né, mas vão ouvir, eu era tido como o que tinha as melhores notas, então eles já tinham passado, eu era o melhor dos alunos, né, ali da família, então a obrigação parece que era maior. E graças a Deus eu consegui passar no vestibular na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, e eu acho que a educação, com essa aprovação no curso de Direito, ela foi um divisor de águas realmente, porque eu consegui realmente ter um bom emprego, de buscar oportunidades, e hoje estou conseguindo realmente dar dignidade à criação da minha família. Bom, para aprimorar essa primeira pergunta é história de vida, né? A pergunta é: quem era a sua maior inspiração quando criança? Quem me inspirava? Como criança, eu acho que com a educação, com o carinho, com o amor e o cuidado que eu tive, foram meus pais. Né? Meu pai Jorge, minha mãe Nete, né? O meu pai Jorge, mas que é conhecido como Petita, né? O Petita lá do São Raimundo, né? E que até hoje meus filhos chamam o vovô Petita, o papai Petita, então todo mundo conhece. É minha mãe Nete. É claro que a partir do momento que como eu tinha 2 irmãos mais velhos, eles também eram inspiração. E vou dizer, era uma fortaleza também da minha, porque como a família sempre foi muito unida, eu acho que independente de você ter condições ou não financeiras, eu acho que o que faz uma pessoa realmente ter uma força para crescer, para buscar e para ter coragem de enfrentar os desafios da vida, começa ali na família. Se você tem uma família que apoia, que está lhe dando suporte, a gente pode ter o mundo, o céu é o limite, ou seja, a gente não vai ter limite porque realmente a gente vai poder buscar, porque se a gente tiver alguma dificuldade ou não conseguir, a gente tem a família para dar força, para dizer, olha, não deu, mas continue, porque uma hora, a sua hora vai chegar. E eu acho que essa foi a minha maior inspiração. A minha família, no meu pai, Petita, na minha mãe, Nete, e nos meus 2 irmãos, o Nildo, o Júnior e o Nildo, né, que é assim que a gente se trata. Então, agora a gente já vai entrar mais no assunto, assim, do seu trabalho, né, que o senhor atua contra o trabalho infantil, e eu quero chegar nesse ponto, assim. Eu vejo que o senhor fala com muito carinho da sua família e que o senhor teve um amor, né, o senhor foi bem cuidado, as pessoas tiveram muito amor com o senhor, e eu vejo isso só pela sua forma de falar. Mas eu queria perguntar para o senhor, porque existem muitas crianças que não têm esse apoio, né, dos pais, que estão em situação de trabalho infantil. Quais são as atuações da coordenância da infância em combate ao trabalho infantil? O senhor acha que o trabalho infantil hoje, ele ainda está... Eu vejo que a gente ainda tem muito, assim, a trabalhar, né, contra o trabalho infantil. Com certeza, Roberta. A gente aqui no Brasil, nós temos um índice muito alto de trabalho infantil, né? Eu não quero entrar em dados aqui, mas eu vou só para vocês terem uma noção. A última IBGE informa que nós temos 1.700.000 crianças e adolescentes expostas ao trabalho infantil, das quais cerca de quase 800.000 desse 1.700.000, 800 estariam ainda além do trabalho infantil e um trabalho em condições análogas a de escravo, ou seja, uma exploração absurda, porque o trabalho infantil já é uma exploração, e em condições análogas ao trabalho escravo, né, melhor dizendo, isso aí torna realmente uma avilta, né, e coloca numa situação de exploração total, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, a criança e o adolescente. E o papel do Ministério Público do Trabalho é justamente combater o trabalho infantil e fomentar a aprendizagem. Então, esses são os 2 principais eixos na Cor de Infância, que é a coordenadoria que eu estou hoje. Então, o que é combater o trabalho infantil? É você coibir
que as pessoas, as crianças e os adolescentes que estão submetidos a esse trabalho. É claro que a gente não tem como falar de trabalho infantil se a gente não falar de cuidar da família, né, do pai e da mãe, porque muitas vezes a criança está submetida a uma situação de trabalho infantil porque o pai e a mãe não têm oportunidade, porque o pai e a mãe está desempregado, porque o pai e a mãe muitas vezes é um analfabeto, o pai e a mãe foi criado daquela forma e acha que por conta de eles terem passado por aquilo, o filho também tem que passar, né? E aí a gente vai entrar na questão dos mitos, né? Que a gente vai lá, tem muito pai que viveu, eu sempre trabalhei na minha vida e olha onde é que eu estou. Mas muitas vezes onde é que ele está, ele continua sendo um trabalhador, muitas vezes recebe o seu salário, um trabalhador digno, mas não teve uma oportunidade de buscar melhores oportunidades. Por quê? Porque não estudou. Então, mas está na sua cabeça, né, cultural, de que o filho também tem que trabalhar. Por quê? Porque é melhor trabalhar do que estar na rua roubando, é melhor trabalhar do que estar ali no tráfico. Eu concordo em relação de que ele não tem que estar no tráfico e nem tem que estar roubando, mas também não tem que estar trabalhando, porque se a família não tem condições de garantir o seu sustento, né, cabe ao Estado fazer. E aí que eu digo, quando a gente fala de criança e adolescente e trabalho infantil, a gente tem que saber o seguinte, botar na cabeça que é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade cuidar das nossas crianças. Então, quando a gente fala de trabalho infantil, a primeira responsabilidade é dos pais. Como a grande parte dos problemas vem porque o pai tem essa atividade, esse aspecto cultural. Eu trabalhei cedo e por isso que eu sou um homem, né? Eu cresci, eu consegui o meu trabalho, mas às vezes é um trabalho simples. Se ele não tem condições de garantir uma educação para o filho e prefere que o filho fique trabalhando, o Estado é que tem que garantir. Por isso que a gente tem os bolsas, as rendas mínimas universais. E o Estado, com essa responsabilidade, ele também tem que mobilizar toda a sociedade. É papel da sociedade saber que aquela criança, eu acabei de voltar do estado de Roraima, da cidade de Boa Vista, há lá um fluxo muito grande migratório de venezuelanos. E assim, está tendo uma festa lá, junina, e eu fiquei assim, impressionado, realmente negativamente, é claro, a quantidade de crianças, né, que estão ali catando latinhas, né? Inclusive eu fiz um movimento, um trabalho lá para tentar mobilizar a prefeitura, porque realmente aquelas crianças estão invisibilizadas, é como se aquilo ali fosse natural, e o trabalho infantil não pode ser visto como algo natural. É um problema, porque aquelas crianças que estão naquela situação, elas estão correndo risco de vida, elas podem correndo risco à sua saúde, estão tendo prejuízo ao seu desenvolvimento físico, psicológico, mental, porque tudo isso acarreta o trabalho infantil. Criança tem que brincar, criança tem que estudar, criança tem que ser bem cuidada. Como diz eu vi recentemente agora no 12 de junho, criança não é para trabalhar, criança tem que dar trabalho. Né? Trabalho para o papai, trabalho para a mamãe, mas é no bom sentido de dizer que realmente tem que ser cuidado. Como eu falei agora há pouco em relação à minha mãe, eu dei o trabalho, minha mãe cuidava com todas as dificuldades, mas ela cuidava, ela sabia da importância de estar ali cuidando, e eu acho que esse é o papel. Se a família não tem condições, o Estado tem que prover, tem que dar estrutura para que o pai e a mãe possa ter um trabalho, possa ter uma ocupação, tenha uma renda e que o seu filho esteja na escola. Por isso que o melhor caminho da educação é você ter uma escola de ensino integral. Infelizmente, nós não temos muitas escolas integrais. E por que eu falo da escola integral? Porque a escola, além de educação, de conhecimento, é um local protegido. Ali, a criança está segura, está mais distante da droga, do roubo, né, do tráfico. E é isso. Eu acho que o papel do Ministério Público é realmente não só combater, mas também fomentar políticas públicas, e esse é um papel principal. E quando a gente fala em fomento à política pública, nós temos, eu sei que a gente vai tratar um pouco mais de detalhes, nós temos 2 projetos estratégicos. O MPT na escola, que é a presença do Ministério Público do Trabalho na escola, falando, abordando a questão do trabalho infantil, dos prejuízos do trabalho infantil, da necessidade de se combater o trabalho infantil, mas a gente só combate o trabalho infantil primeiro, conscientizando. Que a pessoa que esteja sendo vítima, ela saiba que está sendo vítima de trabalho infantil, ou que alguém que, sabendo o que é um trabalho infantil, possa identificar ali do lado da sua casa, ou ali alguém que passa do seu lado, possa identificar isso aqui é trabalho infantil, e a partir daí possa acionar toda uma rede de proteção. Desde o professor na escola, do conselheiro tutelar,
do Ministério Público, da Defensoria, do Poder Judiciário, das entidades que trabalham no combate ao trabalho infantil, porque uma vez sendo acionada esse trabalho, essa rede de proteção, a gente vai ter a possibilidade de combater. E a outra frente de trabalho é o fomento à política pública. E no caso da fomento à política pública, o Ministério Público trabalha com essas campanhas de conscientização. Hoje nós estamos com um projeto estratégico chamado Políticas Públicas, é saber se os equipamentos que acolhem as vítimas de trabalho infantil, como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, o Fundo de Erradicação e Proteção ao Trabalho Infantil PET, se eles estão funcionando, porque isso são políticas públicas que são realizadas pelo Estado, especificamente pelo município, e são obrigatórios esse serviço, que eles têm que acolher e muitas vezes até funcionar como abrigos, porque muitas das crianças estão na rua, trabalham e vivem na rua, né? Mendicância, então a gente faz isso. E a aprendizagem, como a gente sabe, a gente vai entrar com mais à frente detalhe, é uma forma de realmente também a gente poder utilizar essa política pública da aprendizagem para colocar adolescentes no mercado de trabalho, para que eles possam caminhar daí para frente e termos uma sociedade, jovens e adultos mais felizes, né, e com melhores oportunidades de vida e vidas mais dignas. O senhor falou um pouco sobre os mitos, né? Você falou um dos mitos que são bem comuns, que é melhor trabalhar do que roubar. O senhor acha que hoje o senhor acha que o trabalho infantil, a gente vem avançando na campanha contra o trabalho infantil, ou o senhor acha que esses mitos, eles atrapalham o trabalho do Ministério Público? Com certeza o mito atrapalha, mas a despeito de haver muito mito, eu vou dizer, ainda há um ranço muito grande desse mito na parte rural, né, nas comunidades rurais, em bairros em que há um índice que a gente chama de desenvolvimento humano, né, em que há um alto índice de analfabetismo. Esse mito ainda é muito forte. Por isso que é importante o trabalho que vocês fazem, porque vocês acabam funcionando como multiplicadores para mostrar que o trabalho infantil não é bom, que o trabalho é uma exploração, é uma violação de direitos, é a retirada de uma oportunidade, né, daquela criança, daquele adolescente, de mudar a sua vida, de mudar a vida da sua família. Então é importante que a gente supere esse mito. Mas independente de ainda haver muita gente que pense dessa forma, e a gente vê pessoas que estão hoje no patamar, em cargos elevados, né, que ocupando cargos de poder, de decisão ainda, inclusive poder de decisão para a política pública de defesa, né, de combate ao trabalho infantil, que pensam dessa forma. Mas a gente até tem que também desconstruir isso na cabeça dessas pessoas. E a forma de a gente fazer isso é a gente levar pessoas que passaram na infância e na adolescência por experiências nocivas, danosas de trabalho infantil, porque essas pessoas conseguem, através da sua fala, mostrar o prejuízo, o dano que elas causaram por terem sido submetidas ao trabalho infantil. Porque a criança que estuda e não trabalha, ela vai ter uma oportunidade, ela vai ter um aprendizado de vida, ela vai ter um aprendizado muito mais facilitado do que aquela criança que, além de trabalhar, ela tem a oportunidade de estudar, porque ela chega na escola cansada, o rendimento escolar dela diminui significativamente, e a gente sabe que aí a questão da igualdade de oportunidade vai se perder, porque aquela criança que só estuda, ela vai ter um aprendizado muito melhor e vai ter mais oportunidades do que aquela que não estudou. Mas em relação aos avanços, eu posso dizer que, a despeito dos mitos, nós tivemos avanço. Por quê? Porque apesar de ainda termos 1.700.000 crianças e adolescentes expostos ao trabalho infantil, nos últimos anos, né, do último censo, nós tivemos uma redução de quase, salvo engano, não sei se foram 8 milhões, 6 milhões para 1.700.000. Então nós tínhamos muito mais trabalho infantil do que nós temos hoje. É claro que a pandemia, né, porque as crianças tiveram que ficar em casa, muitas deixaram de ir para aquele local protegido que é a escola, né, nós tivemos um aumento do trabalho infantil, maior exposição das crianças e do adolescente à exploração sexual, porque o trabalho infantil, e isso é importante a gente falar, não é só aquela pessoa que está ali catando latinha, não é aquela pessoa que está ali servindo de doméstico, né, aquela criança e adolescente, mas a mendicância, criança que está pedindo na rua, né, lá no semáforo, crianças que estão sendo utilizadas por adultos para sensibilizar, para conseguir também mendicância, exploração sexual infantil, também tudo isso inclusive é trabalho infantil, e pior, é considerado tanto internamente pelo Brasil quanto pela
pela comunidade internacional como uma das piores formas de trabalho infantil. E isso é uma coisa que ocorre muito aqui. O trabalho doméstico, altos índices, a mendicância na rua, e a gente aumentou muito por conta da questão dos venezuelanos, da migração dos venezuelanos, e hoje a gente também tem muita exploração sexual infantil. Muitas meninas, sobretudo, estão sendo utilizadas para fins comerciais, inclusive muitos por seus pais, estão sendo utilizadas para serem exploradas sexualmente em troca de dinheiro. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, a gente tem que combater, é dever do Ministério Público enquanto poder público, mas a sociedade, quando olhar para uma situação dessa, não deve naturalizar. Tem que se incomodar e acionar toda a rede de proteção para que a gente possa tirar aquela criança que é vítima daquela situação e que ela possa ter uma mudança na sua vida e uma oportunidade diferente daquilo que ela está tendo. Sim, com certeza. E não é só aqui na cidade, na área urbana, mas também no rural. Existem muitos casos tristes, né, em relação a esse assunto, a qual eu morei no município de Maués, e existem casos assim, e é triste de ver, simplesmente é triste essa situação. E eu acho e acredito que o dever de nós, a sociedade, quando vê isso, é sim denunciar, é sim falar à autoridade, e é sim dever nosso não fechar os olhos para isso. Bom, você falou muito sobre educação. Eu acredito muito na educação também. Uma vez, em uma dinâmica que participei, a pessoa que estava fazendo a dinâmica falou: se você mudasse alguma coisa na sociedade, o que você mudaria? E eu simplesmente pensei: a educação. E por que educação? Porque a educação muda, sim, a expectativa de vida da criança, do adolescente, até mesmo do adulto. Eu acredito muito nisso, que as escolas devem sim oferecer algo para o aluno, para a criança, para o adolescente, para que ela possa ter uma expectativa de vida, além de que ela é capaz sim de realizar seus sonhos, é capaz sim de ter uma vida normal, uma vida na sociedade garantida com o seu esforço. E bom, vocês têm vários projetos, e o primordial deles, que eu vou perguntar, é sobre o projeto MPT nas escolas. Quais os objetivos do projeto MPT nas escolas? O MPT na escola é um projeto estratégico, inclusive nós estamos desenvolvendo aqui no estado do Amazonas e no estado de Roraima, né? Eu sou coordenador dos 2 estados. E o objetivo dele é levar a temática, né, o problema do trabalho infantil para a escola, sobretudo na faixa etária não, na faixa de escolar do 4º ao 7º ano do ensino fundamental. E o objetivo realmente é falar o que é o trabalho infantil, quais são os prejuízos, os mitos, qual é a rede de proteção, como acionar. Por isso eu já vou logo dizer, vamos de escasseio, né, a gente identificar uma criança vítima de trabalho infantil, como você falou, Evelyn, a gente tem que se incomodar e tem que denunciar. E a forma de denunciar, forma simples, gratuita, basta pegar o telefone ali ou pedir ajuda para fazer o telefone, essa ligação, basta discar 100. Você vai cair numa central e você vai falar o que está acontecendo, você nem precisa se identificar. E o MPT na escola, ele mostra tudo isso. Então ele aborda a problemática, por quê? Como eu já disse, eu vou reiterar o que eu já disse. Como a gente vai identificar o trabalho infantil se a pessoa não sabe o que é? Então, quando a gente faz o trabalho do MPT da escola, a gente mostra para a criança, mostra para o adolescente, capacita os professores sobre o trabalho infantil, a gente vai ter adolescentes ou as próprias crianças sabendo: olha, aquilo ali que eu estou vendo é um trabalho infantil, vamos denunciar. Ou a professora que vê aquele aluno que toda vez que chega na sala de aula está com cabeça baixa, cansado, poder abordar e tentar extrair dali se realmente aquele aluno está cansado, está ali com dificuldade de rendimento, porque ele está sendo submetido a uma situação de trabalho infantil, e a partir daí a escola tomar providência de denunciar. E aí o projeto, a parte principal dele é essa, de conscientização, de mostrar, e o Ministério Público do Trabalho ele disponibiliza para as escolas que aderem, né, para as redes de ensino que aderem, materiais. É um kit, que envolve um material pedagógico que vem falando do que é o trabalho infantil, quais são os mitos, a rede de proteção, bem didático, bem colorido. Temos uma revistinha em quadrinho que fala que criança não tem que estudar, criança tem que... criança não tem que estudar não. Criança não tem que estudar não, criança tem que estudar.
Criança não pode trabalhar, criança tem que estudar. Né? E aí tem um joguinho também que depois que você faz essa capacitação do que é o trabalho infantil, você joga dado, é aquele brincar de tabuleiro, aquele do joguinho de tabuleiro. E também temos aí uma questão do prêmio MPT na escola, que é o fechamento desse projeto. Em que consiste o prêmio MPT na escola? Que inclusive o pequeno Nazareno participou no passado na escolha dos projetos. Né? A gente seleciona em 4 categorias, dividindo em 2 grupos, trabalhos que são premiados. Que grupos são esses? Grupo do 4º e do 5º ano, grupo 1, e grupo 2 é o 6º e o 7º ano. O primeiro grupo, trabalho infantil, o segundo grupo, aprendizagem. E aí são divididos em 4 categorias. A categoria do desenho, categoria da poesia, categoria do conto e a categoria da música. E aí esses projetos eles são encaminhados pelas escolas, cada escola já tem o seu campeão ali, que vai concorrer em nível regional, né? E a gente passa por uma avaliação, escolhe e faz uma solenidade, né? Para ser dentre os 3 que foram mais escolhidos ali, né? Para saber quem é o primeiro, segundo, terceiro de cada uma dessas categorias, e a gente premia. Ano passado nós tivemos o primeiro lugar foi um tablet, o segundo lugar foi um celular e o terceiro lugar foi uma mochila com itens escolares completos, né? De uma mochila escolar. E assim, a gente vê a importância do projeto, porque além da conscientização, a premiação ela serve de estímulo. Não só para os que ganharam, mas serve de estímulo para aqueles que não conseguiram ser classificados naquele ano, para que no ano seguinte eles possam se esforçar um pouco mais e, quem sabe, ganhar aquela premiação. E a gente vê que isso vai acabar estimulando o quê? Que as pessoas continuem na educação, que haja uma redução na evasão escolar, que as pessoas realmente continuem naquele ambiente. E até já que a gente está falando do MPT na escola, eu vou iniciar um trabalho, não sei se eu nunca ouvi falar aqui em Manaus, mas não é uma coisa do Jorcinei, não. É uma coisa que eu vi em Minas Gerais, que acho que a escola, como eu disse, além de deveria ser escola de tempo integral, as escolas deveriam funcionar no período de férias. Porque quem não está na escola, eu vou utilizar aqui, até me desculpe a forma como eu vou falar, mas normalmente durante as férias quem viaja, quem tem oportunidade de ir para algum lugar é quem tem dinheiro. Porque quem não tem dinheiro, quem tem dificuldade financeira, quando não está na escola, fica dentro da sua casa. E o problema é que nas férias as crianças ficam dentro de casa porque a escola não funciona e os pais continuam trabalhando. E aquela criança fica ali muitas vezes sozinha, o mais velho cuidando, que já é pequeno, cuidando dos mais novos, né? Tem dificuldade de se alimentar. Então o que a gente vai propor? Vai propor a Prefeitura de Manaus que ela copie um trabalho que está sendo realizado em Minas Gerais, que durante o período de férias a escola continue funcionando, realizando trabalho dentário, odontológico, realizando trabalho de assistência social, trabalho psicológico e principalmente continue fornecendo a merenda escolar para os alunos daquela escola. Porque quem não tá quem viaja durante as férias é quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro está ali e continua numa situação de vulnerabilidade. E é possível fazer isso. O exemplo é o que está ocorrendo em Minas Gerais. Então, isso a gente vai dar maior proteção. A alimentação também faz parte da questão educacional, porque uma criança que não tem alimentação, ela também não vai ter um rendimento escolar. Por isso que eu defendo, além da educação integral, a gente, quem sabe, avançar nessa política de alimento durante o período de férias, que a escola funcione aos finais de semana, fazendo atividades esportivas, porque, como eu disse, eu sempre utilizo essa expressão, a escola é um ambiente protegido. Quanto mais tempo a criança e o adolescente permanecer na escola, mais tempo ela vai estar protegida, menos tempo ela vai estar exposta ao tráfico, ao roubo, né, a todas essas mazelas sociais, essas vulnerabilidades. Né? Então o MPT da escola trabalha tudo isso. E a gente tem visto ao longo do Brasil, porque é um projeto nacional, ele vem tendo êxito e a cada ano a gente vem aumentando o número de adesões de escolas. Este ano aqui no Amazonas, por exemplo, ano passado, que foi o primeiro ano que o Amazonas participou, nós tivemos adesão apenas das escolas aqui da capital. Hoje nós estamos com adesão de mais de 23 municípios participando do MPT na escola. Aí eu tenho que ressaltar o apoio, né? É uma adesão, ou seja, uma confiança do Estado do Amazonas no projeto MPT na escola, né? E que fez com que a gente conseguisse espalhar todo esse projeto para o interior do Amazonas, que é onde a gente tem as principais vulnerabilidades, como você citou aqui, Evelyn, né? E quem sabe a gente vai estar contribuindo aí com mais gente querendo continuar a estudar, com menos evasão escolar, né? E com mais gente lá no futuro tendo oportunidades melhores de emprego e de vida.
Eu queria só, o senhor falou antes sobre alguns tipos de trabalho infantil, eu ia perguntar, só que eu queria saber se os adolescentes que eles trabalham, que estão ali no tráfico de drogas, também é um tipo de trabalho infantil? Sim, inclusive não é só um tipo de trabalho infantil, é uma das piores formas de trabalho infantil. Assim como a exploração sexual, assim como todo e qualquer trabalho de criança e adolescente na rua, é importante a gente ter a noção de o que é o trabalho infantil. O Brasil diz que ninguém pode trabalhar com menos de 16 anos. Então é proibido o trabalho com pessoas que têm uma idade abaixo de 16 anos. Salvo na condição de aprendiz, que é esse trabalho protegido, em que tem uma entidade formadora, exemplo do que é o Pequeno Nazareno, a partir dos 14. Então, a partir dos 14, na condição de aprendiz, abaixo de 16 anos, em qualquer trabalho que não seja aprendizagem é proibido, mas tem uma outra ressalva, que quem tem entre 16 e 18 anos também não pode trabalhar se esse trabalho for insalubre. O que é insalubre? Um local que prejudica a saúde, um local que é perigoso, né? Um local que é danoso, é penoso, e trabalho noturno. Então, criança pode trabalhar, adolescente entre 16 e 18 anos pode trabalhar? Pode, desde que não seja durante a noite, desde que não seja um local insalubre. Por exemplo, mexendo com esgoto. Estou dando um exemplo, porque ali vai prejudicar a saúde. O que é salubre? É o que compromete a saúde. Perigoso, mexendo com eletricidade, porque se tocar ali e pegar um choque pode morrer. Né? Então, o perigoso é aquilo que às vezes dá uma morte instantânea por conta de um acidente. E o penoso é aquilo que realmente compromete significativamente a saúde, a segurança. É o conjunto que eu posso dizer assim, entre o que não é saudável e o que também é perigoso. Então, o penoso é o mais grave de todos. Então, o trabalho infantil é isso. E aí o que eu quero dizer? A legislação proíbe, mas também qualifica algumas situações como piores, e as piores formas de trabalho infantil. Trabalho na rua, porque você está exposto à vulnerabilidade, a atropelamento, a ser cooptado pelo tráfico, de você ser explorado sexualmente, de você ser traficado para tráfico de órgãos, para tráfico de pessoas. Nós estamos com denúncias aqui no estado do Amazonas de crianças indígenas que estão vindo de São Gabriel da Cachoeira e estão sendo traficados para a Turquia. Para a Turquia, de São Gabriel da Cachoeira para a Turquia. Por quê? Porque são crianças que ou estão sendo abandonadas ou que estão sendo deixadas, né, não estão sofrendo cuidado pelo pai, pela mãe, e aí as pessoas estão roubando. E a gente vê casos de roubo de crianças e muitas vezes ela não sabe nem o que aconteceu, não se acha porque na verdade já está em outro país, aí a gente não sabe se está se tirando órgãos, porque tráfico de órgãos, ou até mesmo para outra finalidade, trabalho infantil, trabalho escravo. Então a gente tem que ter um cuidado, e é como eu disse, dever da família, dever do Estado e dever da sociedade identificar e tomar as providências para evitar esse tipo de exploração infantil. A gente vai chegar agora no tópico que é do educar para mudar. Como você acredita, a gente falou bastante da educação, né? E a gente percebe que a educação está super presente na sua vida. E a pergunta que é a seguinte: como você acredita que a educação pode ajudar e até mudar a vida de uma criança que está em situação de trabalho infantil? Como eu acredito 100%, né? Super, né? Eu acho que eu já falei aqui, eu acho que a palavra que eu mais falei aqui foi educação, né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho, né? O caminho que transforma a vida é o caminho da educação. Então, aquelas pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir, né, a nossa fala aqui, através do projeto de vocês, do pequeno podcast, dizer que continuem estudando, né? E aqueles que pensaram em algum dia em parar, não parem, né? É difícil, tudo na vida é difícil. Mas para a gente poder conseguir mudar e sair daquela situação de sofrimento, uma situação de dificuldade, o caminho é educação. Ganhar na loteria pode ser? Pode, mas quantos ganham na loteria? Isso é raríssimo, né? Mas o caminho mais possível, né, que está ao alcance de todas as pessoas, ou que pode estar ao alcance de todas as pessoas, é a educação. Então é importante que os pais se conscientizem de que os filhos têm que estar na escola, as crianças têm que serem estimuladas todos os dias a continuarem estudando, a ler, a brincar, a serem criativas. O ambiente de criança tem que ser um ambiente lúdico. O que é um ambiente lúdico? É um ambiente do sonho, é um ambiente de se criar, de se construir. Eu saí de casa hoje, né, e o meu filho, eu estava em viagem, e o meu filho
me apresentou um papel, sabe? Ele fez uma história. E dentro da criatividade, uma coisa simples, mas aquilo é uma oportunidade que todo mundo deveria ter, né? Então, me desculpem, mas é isso. Eu acho que a educação é o caminho. E eu espero que a gente possa, não sei se ainda vou estar vivo em ver que todas as crianças e adolescentes vão estar na escola, efetivamente, vão ter oportunidades de trabalho dignas, né? Não vão estar sujeitos ao trabalho infantil, não vão estar sujeitos à exploração análoga de escravo, né? E que elas possam, assim como o meu pai proporcionou a mim, eu hoje estou proporcionando aos meus filhos, uma vida mais digna, de oportunidades e sem exploração. Porque criança, para mim, criança não deveria nem adoecer, né? Porque criança não deve sofrer. E eu fico muito triste quando eu vejo crianças nos semáforos e sendo membro do Ministério Público, aquilo ali me incomoda. Parece assim que eu não faço nada também, né? Porque se ainda tem crianças ali, significa que ou eu estou fazendo pouco ou o meu trabalho, não sei, mas eu tenho comigo uma frase que assim, se a gente consegue tirar uma criança da rua, a gente já tá trabalhando, porque realmente a gente está dando a oportunidade àquela criança de ter uma expectativa de mudar e transformar a sua vida. Então eu acho que a educação é o caminho, né? E a gente tem que trabalhar com esse lado lúdico, com esse lado de motivação, né? Eu acho que o papel que o Pequeno Nazareno faz aqui que o Tomaso Elaine faz aqui no Pequeno Nazareno, ele é importante porque realmente ele mantém aqui dentro desse ambiente, não de ensino formal, mas um ambiente de educação, né? Ele consegue manter essas crianças protegidas e mostrando um caminho de luz, um caminho do bem e que pode transformar a vida deles e de seus familiares. Mas a educação é fundamental. Eu queria ler aqui uma frase que é da Creuza Barbosa, que diz assim: a erradicação do trabalho infantil no Brasil ainda é um sonho, mas não podemos perder a capacidade de sonhar esse sonho. Eu queria falar essa frase e ela fazer uma alusão que o Brasil ele assinou um termo, né, de erradicar o trabalho infantil até 2025. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Infelizmente a gente não vai conseguir, eu vou ser muito franco, não vai conseguir, até porque mesmo que nós não tivéssemos a pandemia do coronavírus, a gente não ia conseguir. Eu vou ser bem realista. E a situação piorou, ou seja, a gente poderia se aproximar de uma erradicação. Poderia, não íamos conseguir. Mas com a pandemia, esses números que eu acabei de referir, dos 1.700.000, certamente eles vão ser ampliados. Nós vamos ter aí no próximo censo, com certeza, uma informação de que houve um aumento de trabalho infantil. Por quê? Porque muitos pais ficaram desempregados, muitos pais passaram a utilizar os seus filhos, né, para o trabalho infantil como um instrumento de obtenção de renda, seja pela mendicância, seja pela exploração sexual. Então, eu acho que... Eu não vou dizer que eu acho, não, eu tenho certeza, até considerando que só faltam 2 anos, sendo bem realista, infelizmente. Mas não é por isso que a gente não tem que continuar lutando. Se não for em 2025, que seja em 2030, que seja em 2031, 2032. O importante é que a gente nunca pode deixar de sonhar, né, de lutar para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não sejam explorados e que eles realmente continuem na escola e que eles tenham uma oportunidade de vida. Então, quem está trabalhando, atuando na questão da infância e da adolescência, tem que ter realmente esse sonho, tem que acreditar de que todo dia levantar e dizer, não, eu vou fazer porque hoje é amanhã é mais amanhã é mais e quem sabe um dia a gente possa chegar nos 100% e nenhuma criança mais realmente possa estar passando por esse tipo de exploração e vulnerabilidade. Então, o meu sonho atual é de continuar lutando, né, em busca dessa erradicação, que é um sonho também, né, porque realmente nós estamos muito longe de chegar a essa erradicação, mas já tivemos muito mais longe. Então significa que o trabalho que a gente está fazendo, pouco ou muito, ele está surtindo efeito,
porque nós já tivemos 8 milhões, 6 milhões de crianças vítimas de trabalho infantil. E hoje nós temos, pelos números atuais ainda divulgados, 1 milhão e 700, significa que nós já reduzimos aí quase 8 vezes esse número. E é importante que o que vocês estão fazendo, o que o Ministério Público faz, que o Tomaso com a Elaine aqui no Pequeno Nazareno, no projeto Gente Grande, assim como as entidades formadoras, o Sistema S, o Poder Público, todo mundo tem que estar irmanado, tem que estar unido, de braços dados, de mãos unidas, para continuar trabalhando contra o trabalho infantil. Por isso que eu digo sempre, vamos dizer sempre não ao trabalho infantil e vamos dizer sempre sim à aprendizagem profissional, porque esse é o caminho. Bom, a gente já está se caminhando para o fim do nosso podcast. Existem 2 perguntas que são perguntas fixas. A primeira você já respondeu, que é qual era o seu sonho atual, você já falou. E a outra, a Evelyn vai se perguntar. Bom, antes de entrar nessa questão, eu queria falar um pouquinho mais sobre a educação, porque isso me atinge praticamente. Como o último tópico foi educar para mudar, existem várias estratégias no mundo da educação que pode sim, né, aqui no Amazonas, ser colocado, como o senhor está falando, que o senhor tem um projeto, né, no seu coração, no seu pensamento, de trazer para cá. E eu acho que aqui a gente citamos vários tipos de trabalho infantil. E acho que as melhores estratégias que nas escolas hoje em dia também pode ter é assistência social e psicológica, que infelizmente nem todas as escolas têm. E eu senti falta durante o meu período de escolar, né, a falta do apoio social e psicológico, a qual eu acredito que não pode até banir essas situações, mas podem prevenir que isso sim aconteça, né, com jovens e adolescentes. Com certeza, a orientação profissional de uma assistência social, por isso que quando a gente vai visitar o CRAS, a gente vai muito conversar com os assistentes sociais, esses equipamentos, mas isso tem que estar na escola também, sim. Eles são fundamentais para orientar, né, para dar um encaminhamento. E eu não falo só na questão educacional, na questão familiar, na questão principalmente da orientação quando os jovens, quando se entra na fase da adolescência, que vem a puberdade, né, a orientação, a questão da gravidez na adolescência, porque isso também torna um fator de dificuldade na formação de vida profissional da pessoa. Então, é importante que, paralelo à educação, a gente tenha um acompanhamento assistencial, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento odontológico, o acompanhamento médico e a disponibilidade da merenda escolar, mesmo durante o período de férias. Pois é. Entrando na última pergunta, qual o seu sonho para os jovens? Qual o seu sonho? Para os jovens, então eu não estou falando de crianças e nem adolescentes. Eu espero que os jovens eles sejam... qual era o meu... Eu vou falar o que eu queria ter quando eu chegasse à fase jovem. Eu queria ter uma condição de vida que eu pudesse cuidar da minha esposa, que eu não era nem casado, né? Eu queria ter uma esposa e filhos. Então eu queria ter condições de poder cuidar, juntamente com a minha esposa, da criação e da educação dos meus filhos. Então, isso só é possível se a gente tiver realmente uma oportunidade de trabalho, né, condições dignas de trabalho. Então, eu desejo a todos os jovens que eles possam ter uma infância e uma infância lúdica, uma infância de alegria, de lazer, de muita educação, que o jovem passe da fase da criança, o adolescente, que ele tenha, continue se capacitando, se educando, né, mas já com um perfil mais de formação profissional, para que ele possa ser um jovem com oportunidades no mercado de trabalho, que seja uma pessoa que construa positivamente a nossa sociedade, para que ele, na sua vida pessoal, tenha condições de ter uma família, cuidar da sua família e, sobretudo, poder criar com condições dignas os seus filhos. É assim que eu espero e sonho. Bom, já estamos... Esse foi mais um podcast. Eu quero agradecer a sua presença novamente, por você ter tirado uma parte do seu tempo para estar aqui. Muito obrigada. E é isso. Curte, compartilhe e comenta. Muito obrigada.